Olá, irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 27 de abril de 2020, segunda-feira da terceira semana da Páscoa. Ressuscitou o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer pelo rebanho. Aleluia! O santo evangelho que iremos meditar hoje é o Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos do 22 ao 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia uma só barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amada comunidade, o Santo Evangelho de hoje nos mostra que devemos vencer uma grande tentação. A tentação de não desviarmos a nossa conduta diante da nossa fé. O Evangelho de hoje relata justamente o episódio em que Jesus adverte a multidão: não procurai o pão que sacia apenas, mas procurai o pão que permanece para a vida eterna, fazendo assim uma grande alusão à Santa Eucaristia. Este episódio ele acontece dentro dos versículos 22 até o 29. Porém, voltando, é necessário a gente retomar o versículo 1 do mesmo capítulo, que diz que o povo seguia Jesus por conta dos sinais que ele realizava em benefício dos enfermos. Esta era a motivação que o povo tinha em seguir Jesus, em ver os sinais que Deus realizava por meio do Filho. Uma vez que tem a sua necessidade saciada, agora se esquecem desse grande objetivo de contemplar as coisas de Deus, os seus sinais e as suas obras. Por isso que agora não estão mais interessados neste pão eterno. E é nessa caminhada que Jesus vai advertir e agora trazer eles novamente ao grande foco. Um povo que vai perguntar ao Mestre: então, Senhor, o que devemos fazer? O que devemos fazer é acreditar. Acreditar no Filho. E assim permanecemos com Ele para a vida eterna. Todo aquele que come da minha carne, que bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. A Eucaristia, ela não apenas nos sacia, mas ela nos transforma. E nos transforma
na grande esperança de permanecermos em Jesus Cristo e Ele permaneça conosco. Possamos pedir a grande graça, a graça de nunca desviarmos o nosso foco diante de Jesus. Isso que é um grande perigo ao longo da nossa caminhada de fé, de não olharmos mais os sinais que vêm de Deus, mas querendo que Jesus realize os sinais no qual nós queremos determinar. Um povo que esqueceu de escutar Jesus e agora quer que Jesus os escute da maneira que devem ser feitas as coisas. E vão perceber, e Jesus vai apontar, que a maneira que o povo quer que sejam as coisas conduzidas é um pão perecível. Não é um pão que irá os apontar a vida, o reino definitivo. Deixemo-nos ser guiados pelo Mestre, pois Ele sabe o que nos oferecer. E o que Ele nos oferece sempre permanece. Permanece conosco, porque está alicerçada na sua entrega, no seu corpo e no seu sangue, que é vida eterna para todos nós. Peçamos a graça e que nessa semana que se inicia, possamos perceber todos os sinais que Deus realiza em nosso meio. Oremos. Rezemos para que o Senhor realize os seus sinais em benefício de todos os enfermos. Por isso, colocamos nesta oração todos aqueles que passam por essa situação, os que estão em suas casas, os hospitalizados. Lembremos de todos os enfermos de nossas comunidades. Possamos rezar também por todos aqueles que vivem no luto, pela perda de um ente querido, para que recordem sempre das palavras do Mestre: todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E agora que eles possam contemplar eternamente os louvores que está no reino definitivo, juntamente com todos os anjos e santos. Ó Deus, vós que mostrais a luz da verdade aos que erram, para que possam voltar ao bom caminho, concedei a todos os que se gloriam da vocação cristã, rejeitem o que se opõe a este nome e abracem quanto possa honrá-lo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de São Paulo Apóstolo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A fé em Jesus ressuscitado seja nossa força. Uma abençoada segunda-feira para todos.